sertralina, fluoxetina, escitalopram, paroxetina, citalopram, fluvoxamina. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente, de uma forma muito detalhada, como que esses remédios agem no cérebro ansioso, por que que esses remédios sozinhos eles não são capazes de curar a ansiedade, eles levam a melhoras temporárias e melhoras parciais, e qual o método, o caminho, o protocolo passo a passo baseado na medicina baseada em evidências, ou seja, baseado no conhecimento científico mais atualizado disponível, para que você consiga se ver livre da ansiedade de forma sem recaídas, ou seja, de forma permanente, e qual a melhor estratégia para você conseguir desmamar essas medicações, diminuir os efeitos colaterais ou ficar sem os efeitos colaterais e sem recaídas. Então, se você faz uso desses remédios, conhece alguém que faz uso disso, ou se você quer conhecer de verdade como que isso age no nosso cérebro, fica comigo até o final desse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico formado e com especialização pela Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente. Nesse vídeo, então, eu gosto de usar o flipchart porque eu gosto de desenhar e deixar as coisas muito mais objetivas. Eu sempre digo, quando o nosso inimigo é muito abstrato, a gente não sabe onde atacar. Quanto mais a gente define o nosso alvo, mais chance a gente tem de vencer essa batalha. Então aqui eu vou explicar como é o cérebro com a ansiedade normal, que faz parte do nosso dia a dia e que pode ser muito produtiva. Eu vou explicar o que acontece quando o cérebro está numa ansiedade tóxica e eu vou explicar como agem os dois tipos de remédio mais utilizados no tratamento da ansiedade, que você com certeza já deve ter ouvido falar. Os antidepressivos, como sertralina, fluoxetina, escitalopram, todos aqueles que eu falei no início do vídeo, e os benzodiazepínicos, os remédios tarja preta, como que eles agem, por que que eles não tratam de verdade e qual é o caminho, tanto para se libertar da ansiedade e se libertar das medicações de uma forma sustentável, de uma forma que você permaneça bem e que você tenha confiança que pode vir desafios da vida, a minha ansiedade não vai recair. Isso é possível? Claro que é possível, mas precisa de um método, precisa de uma estratégia, e isso é comprovado cientificamente. Antes de começar, então, a explicar direitinho para vocês, eu quero pedir dois favores, né? Primeiro, que você não use isso para se automedicar, nem para mudar remédio de parente seu sem falar com o seu médico. Isso daqui é para você saber o caminho, e quando nós sabemos o caminho, nós entendemos o que o remédio está fazendo, a gente tem muito mais controle sobre a ansiedade e a gente tem muito mais chance de trilhar esse caminho e chegar no destino que a gente quer. E o outro pedido para te fazer é, se você acha que esse conteúdo pode te ajudar, deixa o like aqui, se inscreve no canal. Isso indica para o YouTube que esse conteúdo é relevante e isso vai atingir muito mais pessoas. Porque, infelizmente, a grande parte dos quadros ansiosos, eu falo isso com a experiência tanto clínica de 10 anos que eu terminei a residência e também pela experiência de milhares de alunos que eu atendo nos treinamentos que eu supervisiono e dou esse protocolo não medicamentoso para ansiedade nos treinamentos online. 90% dos quadros ansiosos não melhoram ou melhoram parcialmente, recaem porque o tratamento não foi feito da forma correta. Tá? Então, me ajuda a espalhar essa consciência e principalmente essa informação, certo? Bom, então vamos entender, e aqui eu fiz uma simplificação, tá? Eu tento deixar o conhecimento de neurociência, da neurociência aplicada na clínica, né? Não uma neurociência da teoria. Neurociência é quando a gente vê na prática a pessoa que está com uma crise de pânico, que não consegue sair de casa, que não consegue dirigir, que não consegue parar de se preocupar, aquela pessoa que não consegue relaxar, que fica sempre irritada, cansada, sem concentração. Quando a gente atende de verdade aquilo e a gente vê o que eu tenho que fazer para melhorar essa pessoa. Então, esse conhecimento é baseado na ciência de uma forma que eu coloco muito mais
clara, tá? Então eu dou uma simplificada nos nomes, mas é esse funcionamento mesmo, tá? Como que funciona a ansiedade normal? Ansiedade, basicamente, é um mecanismo que o cérebro tem e é bom ter para nos deixar preparados para ameaças desconhecidas. Então, quando o corpo percebe uma ameaça desconhecida, ele vai liberar uma ansiedade. Para quê? Para que eu possa reagir ou fugir, resolver o problema o mais rápido possível. Como que funciona então? Então, imagina que aqui eu tenho um perigo real. Pode ser um assaltante, pode ser uma conta para pagar, pode ser o meu emprego que eu perdi, pode ser uma bronca do chefe, pode ser meu filho que ficou doente, pode ser o boleto que chegou da mensalidade do colégio do meu filho, que eu não sei como é que eu vou fazer para pagar. Enfim, existe um perigo real. Isso faz com que essa área aqui, que é chamada de amígdala cerebral, que é o músculo do medo. Então, o nosso cérebro, ele hoje, com a neurociência atual e com a neuroplasticidade, ele é encarado como se fosse o conjunto de muitos músculos. Por que isso? Porque quanto mais a gente treina e quanto mais a gente repete um padrão, mais tipos específicos de músculos mentais ficam aumentados. E é aí que a gente tem que atacar, tá? Então, vem o perigo, ele ativa a amígdala e vai liberar o medo. Só que, o que acontece? Nós temos dois outros músculos. Eu coloquei aqui o músculo da confiança. O que é o músculo da confiança? Em que eu tenho a crença, ou seja, eu sei que eu tenho força para lidar. Ou seja, o músculo que combate os pensamentos negativos. Porque quando vem, né, um boleto, vem uma ameaça, vem um problema, é normal que a gente só coloque o foco no pensamento negativo e a gente fica ansioso. Não vou conseguir, não vai dar conta, meu filho vai ser expulso do colégio, vai morar embaixo da ponte, a vida dele está acabada e a culpa é minha, vou ser demitido. Então vem esses pensamentos, a amígdala faz isso e deixa o corpo alerta. Mas nós temos esse músculo da confiança, em que ele fala, pô, pera lá, eu já consegui lidar com muita coisa, eu tenho essas e essas habilidades, eu já resolvi esses e esses problemas. Não, pera lá, não é para ficar tão intenso. Entendi que é um problema isso, mas eu dou conta de encarar e vencer. Então, isso daqui vai o quê? Vai tirar os pensamentos negativos. E tem um outro músculo, que é o músculo da coragem. O que é o músculo da coragem? Que eu vou agir para resolver e não reagir pelo medo. Como assim? A ansiedade faz com que a gente ou tente hipercompensar, fazer muita coisa rápido, ou a gente vai fugir ou a gente vai paralisar. O problema é que essas três coisas não funcionam muito a longo prazo. Só que esse músculo da coragem que fala, pera lá, eu entendi que tenho medo, mas eu não vou obedecer à ansiedade. Então aqui é a capacidade da gente desobedecer à ansiedade. Então, resumindo, perigo real. Centro do medo, corpo alerta, pensamento negativo, eu tento a paralisar, a fugir ou a fazer as coisas de forma descontrolada. Mas aqui entra a confiança e fala, pera lá, você tem a capacidade, você já conseguiu, você tem essas armas e a gente vai resolver. E aqui fala, ok, eu sei que você está pedindo para eu fugir, mas eu não vou, por quê? Porque eu vou resolver esse problema, eu vou lidar com isso e eu vou encarar de uma forma que seja mais útil, que eu consiga vencer. Que no fundo, obviamente, é isso que faz a gente conquistar os relacionamentos, a parte profissional. E isso é bom, isso é normal. Só que o que acontece na ansiedade patológica? Existem vários tipos de ansiedade patológica, tem ansiedade generalizada, pânico, fobia social, tem agorafobia, tem estresse pós-traumático, enfim, tem a questão do toque, da ansiedade por doença. Eu falo disso em outros vídeos, veja aqui no canal. Mas o que acontece nesses quadros? A ansiedade tóxica, ela é, na verdade, uma alteração nesses músculos. O músculo do medo, ele fica muito aumentado.
Então a amígdala, ela fica com o tamanho e com a função muito ativada. E o músculo da confiança fica diminuído. Isso faz com que a gente só tenha pensamento negativo. E o músculo da coragem também fica diminuído. Isso faz com que a gente não consiga lidar, a gente tem que fugir, a gente tem que paralisar, a gente tem que escapar, ou a gente tem que resolver tudo muito rápido, que vai deixar a gente sobrecarregado e não vai ser muito produtivo. Então, a grande questão dos quadros de ansiedade, quaisquer que sejam, e eu explico mais sobre eles em outros vídeos, não é uma alteração na serotonina simplesmente, não. A alteração na serotonina é uma consequência do fato do músculo do medo estar aumentado e dos músculos naturais da confiança e da coragem estarem atrofiados. Então, ansiedade patológica, que é um padrão tóxico de ansiedade, isso é decorrente de músculo do medo hiperativado, músculo da coragem e músculo cerebral da confiança desativados. Essa é a real causa. Isso é uma forma simplificada, mas esse é o conhecimento científico atual. Por isso que, se você ficar só mudando a química, por mais potente que seja, você não consegue fazer com que o cérebro reverta. A boa notícia é que nós conseguimos, claro, através de treinos específicos, fazer com que isso volte para cá. O objetivo do tratamento não é fazer com que você nunca fique ansioso. Isso é impossível, mas nem é bom. Por quê? Porque se vier um ataque eu tenho que ficar ansioso, senão eu não vou resolver, eu vou ser passivo. A ansiedade é muito útil. E eu sei porque, além de tratar, eu já tive quadros de ansiedade generalizada, de pânico, e é desesperador. Só que hoje eu não tenho mais. Por quê? Porque eu fiz esse fortalecimento. Agora, se o meu filho cai, bate a cabeça, se alguém me liga, se algum paciente começa a mandar mensagem que está passando mal, eu tenho que ter esse alerta para resolver? Tenho, mas eu tenho que saber desligar. E isso é possível. Então, quais são os dois tipos de tratamento? Os benzodiazepínicos, que são os calmantes, eles vão desligar, eles vão atuar no GABA, e ele vai desligar a amígdala, o que dá um relaxamento na hora, só que ele vai desligar toda a área do cérebro. Então, ele causa uma anestesia. Você fica anestesiado. Isso é bom? Olha, é bom caso a gente vá depois resolver o problema, ou é bom numa parte temporária. Só que se a gente mantém isso, nós ficamos anestesiados, isso gera problemas de memória, problemas relacionados à queda, aumenta o risco de Alzheimer e, principalmente, isso não deixa o nosso cérebro aprender que esse perigo que ele está percebendo é um perigo irreal. Ele não permite que você ensine o seu cérebro e que você desenvolva as habilidades de confiança, de coragem que estão diminuídas. Ele não permite isso. Por isso que essas medicações elas devem ser usadas muito especificamente por um período muito curto de tempo. Os remédios mais utilizados são os antidepressivos. E por que eles chamam antidepressivos? Porque os nossos nomes são péssimos. Porque eles foram descobertos para depressão, mas o objetivo é que um antidepressivo, para ajudar na ansiedade, demora 4 a 6 semanas e eles têm que atuar na serotonina. O que entra a serotonina? Então, tem que ser um antidepressivo serotoninérgico. Se ele não atua na serotonina, ele não vai ajudar na ansiedade. Se ele atua, ele vai ajudar de alguma forma. Só que ele vai demorar 4 a 6 semanas e ele vai o quê? Ele vai atuar aqui, ó. Então, é aqui que a sertralina, que a fluoxetina, que o escitalopram vão atuar. Só que depois de 4 a 6 semanas, nas primeiras 2 semanas, eles vão dar efeitos no seu intestino e no seu estômago, náusea, diarreia, dor de estômago, tontura.
e eles podem piorar a ansiedade, tá? Aí ele vai fazer com que a amígdala seja diminuída, só que o antidepressivo ele não vai atuar nos pensamentos e nem nos comportamentos. Ele não vai ajudar você a desenvolver esse músculo da coragem e esse músculo da confiança. Ele vai o quê? Gerar uma proteção, ou seja, vem o perigo, você sente mais fraco. Como se viesse uma crítica, viesse uma ameaça, vem no boleto, isso dá uma filtrada, é um escudo, você sente menos intensamente para que você possa treinar essas outras habilidades. É para isso que ele serve. Por isso que se você usar somente ele, você vai melhorar um pouco os sintomas físicos, sim, mas você não vai melhorar os pensamentos e você não vai provar para o seu cérebro que aquele perigo é irreal, que você dá conta de vencer, que ele está enganado, que você tem essa capacidade. E você tem. Por quê? Porque quadros ansiosos eles não são traços de personalidade, eles são estados, são padrões patológicos de pensamentos e comportamentos. Eles não são quem você é. E com certeza, se você está vendo esse vídeo, é porque você já enfrentou e superou muita coisa. Isso é importante entender. Eu falo isso não porque eu quero te dar uma pílula mágica, não é isso. Por quê? Porque eu já tive, eu me julguei e eu achei que não tinha saída, porque isso é o que a ansiedade te conta, essa é a mentira da ansiedade. Eu já vi pacientes gravíssimos no Hospital das Clínicas e pacientes leves, desde donas de casa até CEOs, até cantores famosos, terem esse quadro e saírem disso. E, além disso, obviamente, eu vejo todos os estudos científicos. Então, o objetivo do tratamento é fortalecer essas duas áreas. O antidepressivo vai demorar 4 a 6 semanas e ele vai diminuir, deixar o sintoma físico menos intenso, tá? E qual que é o método para a gente poder treinar isso? O nosso cérebro é como se fosse um músculo, né? Precisa de repetição de habilidades específicas. Se você tenta 1 milhão de coisas, só que você não cria essa repetição e este hábito, não vai melhorar, ou vai melhorar parcialmente. Não tem como. Agora, se você fizer esse protocolo em cerca de 4 a 12 semanas, depende de cada um, você fazendo o protocolo desse treinamento de pensamentos e de comportamentos em 4 a 12 semanas, você consegue fortalecer, ou seja, aumenta essas áreas e diminui a amígdala. E o que acontece? Quando você treina isso, você fica com habilidades que deixam você permanentemente bom. Ou seja, você vai se mantendo cada vez melhor sem recaídas. Então, o treino mental ele não perde o efeito com o tempo. E qual é o tipo de treino mental que mais funciona? E aqui eu não estou dizendo para vocês porque é a minha opinião, tá? É importante a minha opinião? É importante, mas isso é o segundo degrau. Para todo médico tomar uma decisão, ele vê primeiro a evidência, depois a experiência e o terceiro, a escolha do paciente. Esses 3 elementos são importantes. Então isso é por conta da evidência científica. E evidência não é um estudo, são estudos bons que mostram que esse negócio funciona e que é seguro. Por isso que eu estou dizendo assim, sem dúvidas, e é aquilo que eu vejo na prática que funciona comigo, que eu vi funcionando com pacientes, que eu vi funcionando com alunos, com familiares. É a terapia cognitivo-comportamental, que é um método estruturado de treinamento para livrar dos pensamentos negativos e para mudar essas atitudes relacionadas à hipercompensação, à fuga, à evitação. E mudando os pensamentos, mudando os comportamentos, esses 2 músculos, eles silenciam a amígdala. Se você fizer, e isso é o método que mais funciona, 12 semanas se comprometer, e você não precisa fazer certo, é um método passo a passo, tem uma ordem, tem um processo. Você fazendo isso 12 semanas, você aumenta drasticamente a chance de você conseguir desmamar o antidepressivo
supervisionado pelo seu médico e não ter recaída. Desmamar o antidepressivo sem fazer a TCC aumenta muito a chance de você ter uma recaída, ou logo nos primeiros meses, ou ali depois de 6 meses a 1 ano. Então, isso é a informação para que você tenha e para que você saiba esse tipo de estratégia. Existem outras linhas de terapia e aqui eu não estou para falar se nenhuma é melhor ou pior, estou te dizendo aquela que todos os guidelines e protocolos atuais, e aquela que eu vejo na prática, que todos os colegas meus indicam para ansiedade, aquela que funciona é este tipo de terapia. Terapia cognitivo-comportamental, que pode ser integrada a outras terapias que você faz. Pode ser integrado a yoga, a psicanálise, a meditação, o mindfulness, ele ajuda também, mas nenhum deles tem o poder do que a TCC tem para melhorar a ansiedade e fazer com que você permaneça bem sem as medicações, ok? Bom, espero que tenha ficado claro, é muita informação, tá? Mas resumindo antidepressivo, ele vai dar um escudo, remédios calmantes tarja preta, eles devem ser usados muito de vez em quando. Terceiro, não mude nenhum dos remédios, mesmo que você esteja tomando. Não, calma. O importante não é a gente mudar rápido, o importante é a gente saber o caminho e você fazer isso com o seu médico. Não mude sem o seu médico. E o terceiro, o método mais eficiente para você conseguir diminuir os remédios, desmamar os remédios e permanecer livre da ansiedade sem recaídas é fazer 12 semanas de TCC, e isso você pode fazer tanto presencialmente com alguém que tem essa especialização, ou você pode fazer de forma digital, né? Os meus treinamentos para mentes ansiosas e para mentes depressivas, enfim, eles são baseados em protocolos estudados de terapia cognitivo-comportamental online. 8 a 12 semanas, você tem uma chance muito alta de desmamar com o seu médico antidepressivo e permanecer bem com liberdade para conquistar as coisas que você quer, ok? Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, se você ficou até aqui, veja os outros vídeos aqui no canal. Se você quer saber mais sobre cada um dos quadros ansiosos, mais sobre suplementos, sobre alimentos e sobre como é este método e ter acesso a dicas práticas, também tem um link aqui da Maratona Viva Livre da Ansiedade, que é um evento gratuito onde eu falo todo o caminho, começo, meio e fim, para que você possa superar todos os quadros ansiosos de acordo com o conhecimento médico-científico atual, ok? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreve aqui no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!